Meu nome é Elizabeth. Tenho 74 anos hoje e durante muito tempo eu escondi um segredo que me corroía por dentro, como ferrugem em ferro velho. Não porque eu quisesse mentir, mas porque eu mesma precisei fingir que aquilo não estava acontecendo para conseguir sobreviver. Tudo começou quando eu tinha 28 anos. Já estava cansada da vida bagunçada, das noites longas, das promessas vazias. Foi quando conheci o Antenor. Bonito, educado, aquele tipo de homem que olha nos seus olhos e faz você acreditar que dessa vez é para valer. Eu estava frágil, e ele soube exatamente como me pegar. No começo era tudo flor. Ele me ligava todo dia, fazia questão de me buscar no trabalho, preparava café para mim aos domingos. E eu, boba, achando que tinha tirado a sorte grande. Mas o tempo, meu filho. Ele mostra quem as pessoas realmente são. Aos poucos, o Antenor foi mudando. Pequenas broncas viraram gritos. Gritos viraram portas batendo. E portas batendo viraram silêncios cheios de medo. Eu tentei justificar tudo. Ele está estressado com o trabalho. Ele me ama, só é um pouco impulsivo. Mas a verdade é que ele queria me controlar. Começou a escolher as roupas que eu usava. Dizia que minhas amigas eram más influências disso. E quando eu ficava triste, ele dizia que eu estava fazendo drama. Um dia, ele me empurrou. Não foi um tapa, não. Foi um empurrão. E olha, tem gente que acha que isso é pouco. Mas é nesse pouco que a gente começa a morrer por dentro. Porque eu sabia que não era certo, mas também achava que ninguém ia acreditar em mim. Ele era querido por todos. E eu? Eu já vinha de uma vida cheia de erros. Quem ia ouvir uma mulher como eu? Pause se essa história tá tocando teu coração. Se você já passou por algo assim. Eu te peço com carinho. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essas histórias precisam ser ouvidas. Tem muita mulher calada por aí. A gente precisa falar. Precisa contar. Eu continuei com ele por mais 2 anos. 2 anos de medo, de desculpas, de noites em claro esperando ele voltar calmo, de acordar assustada com qualquer barulho. Eu parei de sorrir. Parei de sonhar. E o pior, eu parei de me reconhecer. Mas o dia em que eu mais senti medo foi o dia em que eu descobri que estava grávida dele. E foi aí que tudo dentro de mim começou a desmoronar. Quando vi o resultado, meus joelhos fraquejaram. Grávida, do Antenor, um homem que já me destruía por dentro e agora poderia destruir outro ser inocente. Senti medo, vergonha, raiva, mas acima de tudo um vazio, um silêncio dentro de mim que doía mais que qualquer pancada. Ele reagiu do jeito que eu já esperava. Primeiro, disse que não podia ser dele. Depois que não queria filhos. E por fim, ficou 2 dias fora de casa. Quando voltou, eu aceitei as flores. Mas, por dentro, alguma coisa em mim já tinha começado a morrer. A gravidez foi dura. Não pelo corpo, mas pela alma. Eu escondi os hematomas com roupas largas. Dizia para a vizinha que tinha tropeçado que era desastrada. Mas nada disso doía tanto quanto o olhar da minha mãe, que desconfiava, mas nunca teve coragem de perguntar. Foi no 6º mês que ele me trancou no quarto. Por causa de uma ligação. Uma amiga antiga me ligou, ele viu um número, surtou, trancou a porta por horas. E lá, naquele quarto abafado, com o calor sufocando e o bebê se mexendo dentro de mim, eu chorei como uma criança. Foi nesse dia que eu soube, ou eu fugia, ou eu ia ali. No dia seguinte, esperei ele sair. Peguei só o necessário e fui. Fui para a casa da minha mãe. Cheguei com a cara inchada, o corpo tremendo. E pela primeira vez olhei para ela e disse: "Eu não posso mais, mãe. Me ajuda." E ela me abraçou como quando eu era menina.
Não me fez perguntas. Só chorou comigo. Depois disso, nunca mais vi o Antenor, nem quis. Registrei minha filha sozinha. Criei ela com a ajuda da minha mãe e das minhas próprias cicatrizes. Cada vez que ela sorria, eu lembrava do porquê de ter escolhido viver, escolhido proteger, escolhido começar de novo. Hoje, minha filha é uma mulher forte, determinada, e não sabe da metade do que eu vivi. Talvez um dia eu conte, mas por enquanto, basta saber que ela é livre e que eu, depois de tudo, também me tornei. Pause se você chegou até aqui. Se essa história fez seu coração apertar. Eu te peço, meu filho, minha filha, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Essas histórias precisam ecoar por aí, porque tem gente que ainda acha que isso não acontece, mas acontece, e só a verdade liberta. Porque às vezes a gente precisa sangrar para nascer de novo. O tempo passou e a ferida foi virando cicatriz. Mas olha, cicatriz também dói, viu? Dói quando a gente lembra. Dói quando alguém fala mais alto e você sente o coração acelerar, como se voltasse para aquele quarto, trancada, grávida e com medo. Eu não via mais o Antenor. Ele nunca procurou saber da filha, nunca mandou notícia. Sumiu do mundo, como se a gente nunca tivesse existido. E ainda assim, ele morava dentro de mim. Durante muitos anos eu sonhava com ele. Sonhava que ele aparecia, que batia na porta, que dizia que queria ver a filha. E eu, mesmo no sonho, sentia um pavor que me acordava suada, tremendo, com o travesseiro molhado de lágrimas. Eu achava que tinha me livrado dele, mas no fundo ele ainda morava nas minhas sombras. A Clara, minha filha, ela cresceu linda, forte, mas diferente de mim. Ela não aceitava injustiça. Era geniosa, batia de frente, tinha voz. E por dentro isso me enchia de orgulho e de medo. Porque eu sabia que cedo ou tarde ela ia querer saber do pai. E eu não sabia como contar. Foi quando ela tinha uns 15 anos que aconteceu. Estavam jantando coisa simples. Arroz, ovo, salada. E ela do nada largou o garfo e me olhou com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Mãe, quem é meu pai? Eu congelei. O arroz travou na garganta. Respirei fundo. O tempo pareceu parar ali naquela mesa. É alguém que não merece você, filha, eu disse. Mas ela não aceitou. Isso não é resposta. Eu tenho escoça, e tinha mesmo. Mas como contar para uma menina cheia de sonhos que o pai dela era um homem que me trancava em casa, que me fazia chorar em silêncio para ninguém ouvir? Eu disse o nome. Só o nome. Antenor. Ela repetiu em voz baixa. E ele tá vivo. Eu balancei a cabeça. Não sei. A última vez que vi, você nem tinha nascido ainda. E ela ficou em silêncio. Levantou e foi pro quarto. E eu fiquei ali, com a dia fria e o peito queimando. Nos dias seguintes, ela não tocou mais no assunto. Mas eu sabia que ela ia procurar. A internet estava ali, na palma da mão. E não demorou. Um mês depois, ela entrou na sala com um papel. Era um print de uma rede social. Ele, mãe. Eu olhei. Era mais velho, mais enrugado, mas ainda com aquele olhar que misturava sedução e mentira. É. Só consegui dizer isso. Ela me olhou fundo. Eu mandei mensagem. Meu coração gelou. O quê? Mandei mensagem, mãe. Disse que sou sua filha. Ele respondeu. Naquele instante eu voltei a ter medo. Medo de perdê-la. Medo de que ele envenenasse ela com palavras doces do mesmo jeito que fez comigo. Filha, você não sabe o que está fazendo. Mas eu preciso saber quem eu sou, mãe. Você pode ter medo dele, mas eu não tenho. E foi aí, naquele olhar firme dela,
que eu percebi que ela não era mais minha menina. Era uma mulher que carregava dentro de si as dores que eu nunca consegui curar, e que mesmo assim escolhi enfrentar. Eles se encontraram. Uma vez. Ela foi sozinha. Voltou calada, e naquela noite entrou no meu quarto, se sentou na beira da minha cama e chorou. Corou como eu nunca tinha visto. Mãe, você tentou me proteger a vida toda e eu nunca entendi. Mas agora eu entendo. Eu vi quem ele é e me deu ver que ele é só, vazio. Eu abracei, forte, como se pudesse arrancar dela aquela dor. Desculpa, filha. Eu só queria que você não tivesse que carregar isso. E ela, entre lágrimas, disse: Você me deu tudo. Ele nunca teve nada para me dar. Aquela noite foi a última vez que falamos dele. Ela nunca mais quis vê-lo. E eu, enfim, pude respirar. Não por mim, mas por ela. Porque, apesar de tudo, minha filha escolheu ser inteira. Escolheu não repetir minha história. E, naquele gesto, ela me libertou também. O que eu aprendi com tudo isso? Que fugir nem sempre é fracasso. Às vezes, fugir é o maior ato de coragem. Que se proteger não é covardia, é sabedoria. E que o amor, quando é de verdade, cura feridas que pareciam incuráveis. Eu ainda carrego cicatrizes, mas hoje elas me lembram de quem eu fui e principalmente de quem eu nunca mais quero ser.